pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da semana gratuita dos caseirinhos lucrativos. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo mais um dia. Espero que tenha gostado da nossa aula de ontem, aproveitado, tirado sua dúvida, tá bom? E na nossa aula de hoje a gente vai aprender a fazer a minha massa branca coringa, tá bom? E a calda coringa também. Vamos colocar nas forminhas de caseirinhos para fazer o nosso caseirinho de massa branca. Amanhã a gente vai cobrir e decorar e fazer as coberturas também, tá bom? Então presta bastante atenção na aula de hoje porque ela é muito importante. Essa massa que eu vou te ensinar, você pode fazer para bolo de pote, bolo de aniversário, bolo de casamento, bolo de pasta americana, bolo recheado, bolo com recheio pesado, que ele aguenta vários tipos de cobertura e de recheios, tá bom? E pra caseirinho eu acho ele uma maravilha, porque você consegue fazer vários tipos de cobertura nesse caseirinho com a massa branca que eu vou te ensinar. Então ele é super versátil, com essa receita de massa branca dá pra você criar várias outras, tá bom? Além das coberturas que eu vou te ensinar amanhã também, tá? Então a gente vai aprender tudo isso hoje, e além disso também tem conservação, validade e congelamento, que é muito importante que você saiba isso, tanto se você for fazer o caseirinho para o seu consumo, né, para sua família, quanto para vender, tá bom? É muito importante que você entregue uma coisa na validade certa, tá? Que você saiba aí como conservar. Congelamento também é importante, porque é muito fácil você começar a ter uma demanda muito alta, gente, porque o pessoal pede muito esses tipos de caseirinho, tá? Então isso é muito importante. Você precisa saber sobre congelamento também. E eu vou te ensinar tudo isso na aula de hoje, tá bom? Além disso, pra quem já conhece os meus cursos, sabe que sempre no terceiro dia, né, na nossa aula 3, eu abro as vendas da nossa apostila complementar, né? Do nosso kit completo de apostilas, tá? E dessa vez são as apostilas de caseirinhos, tá bom? Que hoje eu estou abrindo a reserva. Então eu vou falar pra você o que vai ter nesse nosso lançamento. É um lançamento inédito. Eu nunca vendi essas apostilas antes. Eu já tive curso de caseirinho anteriormente, mas não foi igual. Essas apostilas estão completas e eu vou dar vários bônus pra quem adquirir. Além do preço, tá assim, um presente de mãe praticamente, de tão barato que vai ser, que eu vou falar pra você também o que é. Então, no nosso kit de apostilas vão ser 4 apostilas em PDF, ou seja, chegam no seu e-mail depois da compra, tá bom? Pra você ler, baixar, ver quando e onde você quiser, tá? Então, as nossas apostilas chegam em PDF pro seu e-mail. São 4 apostilas que são uma apostila com 50 receitas de caseirinho, gente. Já pensou ter 50 tipos de caseirinho pra vender? Tudo passo a passo com foto ilustrada. A outra apostila com caseirinho fit, diet, light, sem lactose, sem glúten, para você conseguir atender aí o maior número de clientes, tá bom? Porque às vezes a pessoa deixa de comer o seu bolo porque ela não pode com açúcar, ou não pode com glúten, ou não pode com a lactose, tá? E você oferecendo esses outros tipos de caseirinho, você consegue atender esses clientes. Além disso, a outra apostila é de recheios e coberturas, tá? Então, se você quiser usar um recheio para bolo no pote, para os seus outros bolos, você vai conseguir também. E cobertura, tudo que é tipo de cobertura, tá bom? E a outra apostila, que é a quarta apostila, é de calda. Todo tipo de calda que você imaginar tem nessa apostila, tá bom? Então, vai ser esse o nosso kit com 4 apostilas em PDF de tudo isso que eu te falei. Além disso, para quem adquirir amanhã, tá? No lançamento, ainda vai receber mais 5 videoaulas de bônus, gente. É isso mesmo. 4 apostilas em PDF com tudo aquilo que eu te falei e correndo, mas correndo para comprar. Por quê? Se você não for uma das primeiras, eu não consigo garantir o acesso a esses bônus. Esses bônus vão ser apenas para as primeiras alunas. Então, para você garantir essas outras 5 videoaulas de caseirinho de bônus, você tem que correr no administrador do grupo hoje e reservar a sua vaga. Clica no link que a gente está mandando o dia todo no WhatsApp e reserva a sua vaga, senão você vai ficar de fora, tá? E a nossa promoção também do valor das apostilas, que vai ser apenas R$ 29,99, gente, é sério isso, R$ 29,99 pelas 4 apostilas com tudo aquilo que eu te falei, mais
as 5 videoaulas de bônus e além disso tem mais um presente. Além de tudo isso que eu te falei de bônus, você ainda recebe acesso a um grupo VIP meu de alunas no Facebook, onde você tem contato diretamente comigo para tirar suas dúvidas, interagir com outras alunas, postar as fotos do seu caseirinho, tá bom? Entender aí o que o pessoal tá fazendo e perguntar o que você quiser pra mim, porque sou eu mesma que respondo lá no grupo VIP de alunas, tá bom? Então, pra você não perder tudo isso que eu te falei por R$ 29,99, esse kit, são 10 itens que eu estou montando nesse kit completo de caseirinhos por apenas R$ 29,99. Pode pagar no boleto ou no cartão de crédito, mas para garantir você precisa reservar. Corre no administrador e reserva, porque senão eu não consigo liberar tudo isso para você, tá bom? Então as vagas vão ser limitadas, o meu sistema é limitado. A hora que ele fechar o número de alunos que ele consegue atender, encerra e a gente não consegue abrir nenhuma outra vaga. Não adianta nem depois a gente tentar abrir, porque o sistema não abre mais. Bateu ali a quantidade de alunos que ele aguenta, encerra, tá bom, gente? Então eu não consigo nem colocar os bônus, nem colocar o valor promocional, nem abrir mais essas apostilas. Essa promoção, ela é exclusiva para vocês, ninguém mais tá tendo acesso, mas precisa correr para reservar. A gente não consegue garantir nem que fique válida essa promoção até sexta-feira. Então, quanto antes você agir, melhor, tá bom? Porque garante a sua vaga e amanhã reservando hoje, mas tem que reservar hoje, gente, reserva hoje, que amanhã você recebe logo cedo com prioridade o link de compra, tá bom? Então, se você não reservar hoje, eu não consigo garantir nem se a gente vai ter vaga amanhã sobrando, tá? Então, de tanta gente que tá procurando essas apostilas, ainda mais agora sabendo que são tudo isso por R$ 29,99. E as videoaulas são aula de caseirinho de cenoura com a minha massa de cenoura para nunca mais dar errado sua massa, caseirinho de cenoura com cobertura de chocolate, caseirinho de ninho com Nutella com a minha massa de leite ninho, caseirinho de churros, tá? Com massa e cobertura, caseirinho de Oreo e caseirinho salgado. Um caseirinho salgado eu vou te ensinar. Você não pode perder, tá imperdível essa promoção. Corre lá e reserva sua vaga pra não ficar de fora, tá bom? Agora vamos começar a fazer a nossa massa branca e depois a gente já vai pra calda. Vamos lá? Então, vamos começar aqui fazer a nossa massa branca, tá? Vou te falar algumas alterações que você pode fazer. Eu vou fazer na batedeira, mas você pode fazer ela na mão, tá bom? Se você não quiser um bolo tão fofinho, você pode bater os líquidos no liquidificador, mas aí eu recomendo trocar a margarina da receita por óleo, tá bom? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa, você troca por 1 xícara de chá de óleo se você for fazer no liquidificador. Se fizer no liquidificador, a sequência é líquidos no liquidificador, bate bem e depois incorpora com todos os secos juntos e fermento no final. Se for fazer na batedeira ou na mão, segue a ordem que eu vou te passar aqui, tá bom? Antes da gente começar, eu já liguei o meu forno, ele já tá pré-aquecido a 180 graus e ele vai ficar lá aquecendo por mais ou menos 10 minutinhos enquanto eu faço a receita, tá bom? Então, eu vou começar te mostrando os ingredientes, tá? E depois te falo a sequência. Na mão é a mesma sequência da batedeira, tá? Só muda no liquidificador, como eu te falei. Tenho aqui 3 xícaras de chá de farinha de trigo, tá bom? Sem fermento. Vou deixar separadinha pra vocês verem tudo. 2 xícaras de chá de açúcar refinado, tá? 1,5 xícaras de leite. Tenho aqui 3 ovos. Se você for bater na mão, eu recomendo que você peneire o ovo, tá bom? Mas se não quiser, também não tem a necessidade. É opcional. Ajuda a tirar o cheiro de ovo se você ficar cismada que batendo na mão dá cheiro. Mas a gente tem um outro ingrediente aqui, que é a essência de baunilha, ó. Tenho 1 colher de sopa de essência de baunilha, então ela também tira o cheiro de ovo, não precisa se preocupar com isso. Se você for bater na mão e não for colocar a essência de baunilha, aí eu recomendo sim que você peneire, tá bom? 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá bom? Ó, tô utilizando aqui. Se for fazer no liquidificador, pode substituir pelo óleo, tá bom? 1 colher de sopa de fermento em pó, que a gente vai usar só no final. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de amido de milho ou maisena, tá? O amido de milho ou a maisena serve pra deixar a sua massa igual aquele bolo Pullman, sabe?
que a gente compra no mercado, bem fofinho, que desmancha na boca. Se não quiser colocar, não precisa colocar, é igual a baunilha, é opcional. Mas toda essa junção de ingredientes faz com que seu bolo fique perfeito, fique uma massa deliciosa, tá bom? Mas o amido de milho é opcional, eu gosto de usar porque deixa aquela massa bem fofinha que desmancha na boca, e a baunilha dá um sabor aí mais gostoso pro seu bolo, tá bom? Então a sequência é ovos na batedeira, tá? Vou bater primeiro os ovos com o açúcar, tudo junto, tá bom? Ó, com o açúcar que a gente tá colocando 2 xícaras de chá e as 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Vou colocar também junto e vou bater por mais ou menos uns 2 minutinhos até formar um creme branco lisinho, igual na aula de ontem, tá? Se for bater na mão, bate um pouquinho mais que ele também chega no ponto. Vamos lá. Prontinho, já bati aqui por mais ou menos 2 minutinhos, ó. Fica esse creminho branco. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu deixar aqui pra ir ajudando. Vou colocar a essência de baunilha. Deixa eu mostrar aqui a que eu uso, ó. Eu uso essa daqui, que é da Mix, tá bom? A essência de baunilha, mas pode usar a que você quiser, sem problema. Vou colocar o amido de milho, tá? Vou colocar o leite e a farinha de trigo. E aí eu sempre gosto, antes de levar de volta para a batedeira, de dar uma leve incorporada aqui nos ingredientes, tá? E depois levar para a batedeira, tá bom? Mas se você não quiser, se quiser já ir fazendo tudo direto na batedeira, pode fazer. E se for bater na mão, é só continuar mexendo. O fermento é depois, tá bom, gente? Não é agora junto, que o fermento não pode ser muito batido. Ó, só dei uma leve incorporada aqui, tirar o excesso da minha espátula e vou voltar pra batedeira, tá bom? Agora eu vou bater por mais ou menos uns 3 minutinhos também, até incorporar bem. Se for bater na mão, é só bater com o fouet até incorporar bem. Prontinho, ó, nossa massa já está bem batida. Viram só como ela fica? Fica bem cremosa também. Ela fica mais mole do que a de ontem, tá? Ela não fica tão concentrada como a de ontem, mas é uma massa maravilhosa também. Agora o que a gente faz? Acrescenta o fermento e mexe delicadamente, tá bom? De baixo pra cima, pra pegar toda a massa com o fermento e sua massa crescer por igual. Prontinho, acrescentei o fermento. Agora eu vou pegar minhas formas de caseirinho e te mostro quantas dão, tá bom? Aqui estou com as minhas forminhas. Vou fazer o mesmo passo de ontem, colocar aqui na jarrinha, tá? Pra facilitar da gente colocar nas forminhas sem fazer sujeira, tá bom? Então vamos lá. Essa massa aqui, ela cresce mais do que a de ontem, então tem que tomar ainda mais cuidado pra não transbordar a forminha, tá bom? O rendimento dela é maior também, porque ela não é tão cremosa quanto a nossa massa de ontem. Ó, dá pra ver aqui já que ela rende mais até, né? Então, vou começar colocando aqui. Viram? Uma quantidade. Colocar na outra. Só o fundinho mesmo, cerca de um dedinho de massa. Vou colocar aqui na pequenininha também, com mais cuidado ainda, tá? Essa massa aqui cresce muito, gente. Todo cuidado é pouco pra ela. Nessa daqui também. E vou colocar nessas de 500, tá bom? Mais um pouco aqui. Prontinho. Vou bater aqui, ó. Coloquei a mesma quantidade de ontem nas nossas forminhas, tá? Vou colocar aqui organizadinha pra gente conseguir levar pro forno os nossos caseirinhos, tá? Deu uma forminha a mais
dessa daqui. Falei pra vocês que a massa rende super bem, né? Vou ajustar aqui pra caber todas. Pronto, ó, essa daqui não coube na minha assadeira junto, não teve espaço, mas eu tenho uma outra forma quadrada de vidro, vou colocar ela dentro da minha forma de vidro e cabe no meu forno junto, tá bom? Então eu vou levar ele pra assar, o forno já tá pré-aquecido, mantenha 180 graus, tá bom? E deixa por mais ou menos aí de 20 a 30 minutos também, tá bom? Vou colocar essa aqui na minha assadeirinha de vidro, tá? Que é uma forminha de pão que eu tenho, menorzinha, e levar pra assar. Nunca coloca direto na grade, tá bom? Vou levar e depois te mostro quanto tempo ficou no forno e como ficam os nossos caseirinhos. Vamos fazer aqui a nossa calda, ó. Peguei uma leiteira, a minha tá meio manchada porque ela é antiaderente, tá? Vou colocar no fogo baixo meia xícara de chá de água e meia xícara de chá de açúcar, ó. E vou, ó, o açúcar lá no fundo, e vou mexer até ferver e esse açúcar dissolver por completo. E tá pronta a nossa calda, é só tirar, deixar esfriar e depois eu te mostro como ela fica. Então, gente, ó, acabei de fazer, tô aqui com os nossos de ontem também, olha o tanto de caseirinho que a gente tem aqui. E aqui estamos com a nossa massa branca que acabamos de fazer. Vocês estão reparando que eu troquei de avental, né? Ó, tive que trocar de avental aqui porque enquanto eu tava lavando a louça da nossa massa, enquanto meu bolo tava no forno, eu acabei espirrando, né, um pouco de detergente na roupa e aí ficou marcado o meu avental e eu troquei, tá? Então, por isso que vocês estão vendo diferente aqui, tá? A nossa calda é essa daqui, ó, que a gente fez. Olha como ela fica, que eu mostrei pra vocês, que você coloca o açúcar com a água e mexe ali no fogo até ferver e o açúcar dissolver e ela fica assim, ó, fica dessa cor, fica meio amarelinha, tá? Coloquei aqui nesse potinho porque depois facilita da gente colocar no bolo. Molhar o bolo é mais fácil do que ficar molhando com a colher, tá bom? Lembrando que a calda pra caseirinho, ela é opcional. Pode colocar um pouquinho, tá? Só não pode colocar muito. Eu vou fazer depois uns furinhos na massa e vou jogar um pouquinho da calda. Não pode pôr muito, porque senão vai aí alagar, né, a sua forma. Não é um bolo pra ficar molhado, é só pra dar uma leve umedecida. E não é obrigado molhar o caseirinho, tá bom? Tô molhando só pra ele ficar um pouquinho mais úmido, tá bom? Mas essas massas aqui, ó, já são super macias, não tem a necessidade, tá? É completamente opcional. Eu quis trazer essa calda aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês como faz essa calda coringa e dar a opção de colocar. Mas se não quiser, não precisa, tá? Então, aqui os nossos caseirinhos, ó, vou mostrar. Viram só? Vou pegar mais um aqui, como que eles ficam, tá? Ó, o tanto de massa que a gente colocou, viram que eu falei pra colocar até menos dessa massa, porque ele cresce bem? Então, ó, nosso pequenininho aqui, tá? O rendimento dessa massa é de um caseirinho a mais do que a massa de ontem, tá bom? Então, podem calcular daquela forma, vai dar um a mais aí naquele cálculo dos nossos caseirinhos de ontem, tá bom? Ela rende um caseirinho a mais, que vocês viram que a gente fez mais um de 500, tá bom? Então, é a mesma coisa basicamente, tá? Só rende um a mais. A calda, né, que a gente fez, e agora a gente vai conversar sobre conservação e validade. Deixa eu mostrar os outros também, ó, como fica, tá? Bem certinho, os pequenininhos aqui, ó, também, nas nossas mini forminhas, tá? Então, vou conversar com você sobre a conservação, a validade e o congelamento. Primeiro, eu quero falar sobre o congelamento, tá? Essas formas, algumas podem ir ao freezer, ao congelador e ao micro-ondas também, tá bom? As que não podem ir ao micro-ondas são essas aqui de alumínio, tá? Mas não tem a necessidade de você comprar uma forma que possa ir no micro-ondas, certo? Tem que ser uma forma que possa ir ao freezer caso você queira congelar, tá? E eu recomendo que você congele o seu caseirinho separado, tá bom? As coberturas a gente vai aprender amanhã, e amanhã eu vou te ensinar a técnica para você fazer com as suas coberturas
e conseguir congelar mesmo que leve amido de milho, tá bom? Então na aula de amanhã vocês vão aprender a fazer as coberturas que dá pra congelar, tá? Então, os nossos caseirinhos podem ser congelados sim. Como que você vai fazer? Você vai fechar, pegar a tampa, né? Ou se o seu caseirinho não tiver uma tampa e depois você for colocar em um saquinho, você passa um papel filme em volta dele, né? Passa um papel filme e congela. Ele dura 3 meses congelado. Pra descongelar é só tirar do freezer mais ou menos de 2 a 3 horas e mantém temperatura ambiente, que aí ele descongela, tá bom? Simples assim, 3 meses pode ir ao freezer todas essas massas que a gente fez, tá bom? Freezer ou congelador, certo? Que ele vai se manter intacto quando você tirar. Ele não vai ficar ressecado, não vai acontecer nenhum problema. Pode levar caseirinho pra geladeira? Eu não recomendo, tá? A menos que você molhe bem a sua massa, aí sim você pode colocar na geladeira. Ou se quiser vender um bolinho de coco gelado, aí sim, porque ele é mais molhado, são outras técnicas. Mas esses aqui eu não recomendo levar pra geladeira, tá? Só se molhar bastante, mesmo assim ainda corre o risco de dar uma ressecada, tá? Porque a geladeira resseca. Aí como que o freezer ou o congelador não resseca? Porque você só vai estar congelando e depois você vai estar descongelando. Vai ser muito rápido o processo de congelamento e o de descongelamento. Ele não vai ficar lá na geladeira, abaixando a temperatura, mas não atingindo o congelamento. São coisas diferentes, tá bom? Por isso que na geladeira ele resseca, tá? E agora, a conservação dele é fora da geladeira, em temperatura ambiente, tá bom? Por até 5 dias, tanto assim como a gente fez, quanto coberto, tá bom? Então, se você vai entregar uma encomenda no sábado, por exemplo, e hoje é terça-feira, você pode fazer o seu caseirinho hoje. A gente tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No sábado, ele vai estar na data final de validade dele já. Seu cliente vai ter que consumir naquele dia mesmo, tá? Não vai dar tempo do seu cliente deixar, guardar, que vai estragar. Então eu não recomendo. Se você tem uma encomenda para sábado e hoje é terça, você ou faz todas as massas e congela e retira do congelador na sexta para no sábado você conseguir cobrir, tá bom? Ou faz, por exemplo, na quinta ou sexta-feira, tá? Para conseguir entregar no sábado e ainda ter uma validade legal. Aquelas etiquetinhas de validade são muito importantes para você colocar elas embaixo do seu caseirinho ou na tampa, tá bom? Com o sabor e com a data de fabricação e de validade, tá? 5 dias. Eu não recomendo o uso de conservante, tá? Conservante sintético, conservante químico, nenhum tipo desses conservantes eu não recomendo. A gente tá fazendo um produto caseiro, artesanal. Se a pessoa quiser uma coisa cheia de conservante, cheia de corante, cheia de coisa, ela vai lá e compra um bolo Puma, um bolo de mercado, tá? Aqueles prontos lá, que sai bem mais barato pro cliente, mas que também não é gostoso, é sempre o mesmo gosto, certo? A gente tá vendendo aí o nosso trabalho, o nosso caseirinho, né? Que o nome mesmo já diz, é caseirinho, tá? Tem gente que chama de bolinho em inglês, mas é mais conhecido como caseirinho. Então a gente tá vendendo um produto artesanal que a gente acabou de fazer, com aquele sabor de coisa caseira, tá bom? E você não pode aí colocar um conservante. Antimofo eu também não recomendo. Gente, segue ali a validade, usa a técnica que eu tô te ensinando de congelamento, que isso daí vai salvar a sua vida. Eu sempre tenho bolo congelado no freezer. Quem me segue no Instagram sabe que eu sempre posto lá, mostro meus bolos congelados. Eu congelo bolo de pote, eu congelo bolo da vovó, congelo massa de bolo pra depois rechear, congelo todo tipo de massa que você imaginar, tá? Então, gente, isso aqui é uma mão na roda, eu congelo tudo, tá? Além de todos os cursos que eu já fiz de confeitaria e de culinária, eu também me especializei em congelamento. Então eu sei tudo sobre congelamento, sobre conservação, sobre validade, higiene dos alimentos, tá bom? Todas essas técnicas eu sei e eu tô passando pra vocês, tá bom? Se você tá com uma encomenda muito grande, não sabe o que fazer, acha que não vai dar conta, faz antes, congela e tira do congelador um dia antes, certo? Então, essa é a forma de conservação, validade e sempre bem fechado, tá? Tô com os meus aqui abertos pra mostrar pra vocês no vídeo, mas depois eu vou fechar todos eles, vou manter eles fechadinhos pra amanhã a gente fazer as coberturas e cobrir os nossos bolos, tá bom? Espero que tenha gostado da nossa aula, que tenha ficado claro. Tira a sua dúvida lá no grupo quando a gente abrir, tá? Clica pra me seguir no Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube pra não perder meus conteúdos. E eu aguardo você na nossa videoaula 3 de amanhã, que tá imperdível, são as coberturas. Não sai do grupo, porque além disso, na quinta-feira ainda tem a aula 4 sobre precificação, venda, divulgação, como que você vende, quanto que você cobra, tudo certinho, tá bom? E além disso também vai as receitas por escrito
lá na quinta-feira no grupo, certo? Não esquece de correr no administrador e reservar o seu kit. Esse kit é um lançamento, tá imperdível e é inédito. E eu nunca mais vou chegar num valor baixo desse de R$29,99 por tudo aquilo que eu já te falei, tá bom? Corre lá no administrador, reserva sua vaga que amanhã você recebe o link de compra com prioridade. Porque do jeito que é uma febre caseirinho, eu não sei se eu consigo segurar nem até sexta-feira essa promoção, tá bom? Então eu espero você na aula de amanhã. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!